Pare tudo. E se eu te disser que a história da humanidade que você conhece é uma mentira? E se a sua própria existência, o seu DNA, não for fruto da evolução, mas sim de uma interferência alienígena brutal? Por anos, a ciência zombou. Mas em 2025, novas descobertas arqueológicas, a análise de inteligência artificial nas tábuas sumérias e até mesmo a busca por Nibiru pelo telescópio James Webb trouxeram à tona um debate que não pode mais ser ignorado. Seres conhecidos como Anunnaki teriam vindo à Terra com um único propósito: roubar nosso ouro e nos escravizar. Eles misturaram o DNA deles com o do Homo erectus para criar você, o Homo sapiens, como uma máquina de mineração. E o mais assustador, há quem diga que eles nunca foram embora. Neste vídeo, vamos mergulhar nos dois lados dessa história, a teoria que chocou o mundo e a resposta da ciência. E no final, a decisão é sua. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai mudar a forma como você olha para o céu. Para entender essa loucura, precisamos voltar 6.500 anos, para a Mesopotâmia, o berço da civilização, a Suméria. Foi lá, em cidades como Ur e Uruk, que a humanidade inventou a escrita cuneiforme, a matemática e a astronomia. E foi nas milhares de tábuas de argila que encontramos a primeira menção aos Anunnaki. Para os arqueólogos, como os da Universidade de Chicago, eles são simplesmente o panteão de deuses sumérios, como Zeus era para os gregos. O nome, na tradução mais aceita, significa aqueles de linhagem real. Mas em 1976, um autor chamado Zecharia Sitchin virou essa história de cabeça para baixo com seu livro O 12º Planeta. Sitchin, que se baseou em traduções contestadas das tábuas, afirmou que os Anunnaki não eram deuses mitológicos, mas sim alienígenas humanoides vindos de um planeta misterioso chamado Nibiru. Segundo Sitchin, Nibiru seria o 12º planeta do nosso sistema solar, com uma órbita alongada que o traz para perto da Terra a cada 3.600 anos. E a missão deles não era nos abençoar, mas sim nos explorar. A ironia é que a própria Suméria, que nos deu a astronomia precisa, é usada como prova da interferência alienígena. Como eles sabiam tanto sobre os planetas sem telescópios? A ciência diz: observação paciente de gerações. Os ufólogos gritam: tecnologia Anunnaki. Essa é a essência do nosso debate. De um lado, a arqueologia, do outro, a ufologia. E no meio, a pergunta: o que é mito e o que é memória distorcida? A teoria de Sitchin é um roteiro de ficção científica que, para milhões de pessoas, é a história real da humanidade. Segundo ele, os Anunnaki de Nibiru precisavam desesperadamente de ouro. Não para joias, mas para pulverizá-lo na atmosfera de seu planeta, que estava se deteriorando, agindo como um escudo solar. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio maroto para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos, então? Eles teriam chegado à Terra há cerca de 450 mil anos, encontrando nosso planeta rico em ouro. Mas a mineração era difícil, o trabalho era exaustivo, e os próprios Anunnaki, representados nos mitos como os Igigi, se rebelaram contra o trabalho forçado. Foi então que o líder Anunnaki, Enki, o deus da sabedoria, teve uma ideia: criar uma raça de trabalhadores. E aqui está o ponto mais polêmico e mais pedido por vocês: a mistura de DNA. A teoria sugere que Enki e sua equipe pegaram o DNA de um hominídeo terrestre, o Homo erectus, e o misturaram com o DNA avançado dos Anunnaki. O resultado? O Homo sapiens, você e eu, criados não por evolução natural, mas por engenharia genética alienígena. Os ufólogos apontam para o salto genético inexplicável que a humanidade deu há cerca de 300 mil anos como a prova dessa intervenção. Fomos criados, segundo essa visão, como uma raça escrava para minerar ouro. Mas o que a ciência diz sobre isso? O projeto Genoma Humano, concluído em 2003,
e estudos subsequentes, como os publicados na revista Nature, mapearam nosso DNA e mostram uma evolução gradual e contínua, com a migração para fora da África. Não há evidências de um salto abrupto ou de um código genético alienígena. A complexidade do nosso DNA é explicada pela evolução natural e pela seleção balanceadora. A ciência é clara. A teoria da criação por Anunnaki é pseudociência. No entanto, o debate é tão intenso que em 2025 surgiram notícias, que você deve ter visto viralizar, sobre cientistas que alegam ter encontrado DNA não humano em pessoas que relatam abduções. É crucial ressaltar que essas pesquisas ainda são marginais e altamente contestadas pela comunidade científica principal, mas elas alimentam a chama da teoria. A ideia de que uma civilização interplanetária viria à Terra apenas por ouro parece, à primeira vista, absurda. Por que o ouro? A teoria de Sitchin é que o ouro pulverizado era essencial para a sobrevivência de Nibiru. Mas, como bem apontam os críticos, o valor do ouro é, em grande parte, uma convenção cultural humana. Pense comigo, se os Anunnaki tinham a tecnologia para viajar milhares de anos-luz, por que eles usariam escravos em vez de máquinas? A mineração moderna, como a praticada hoje, utiliza maquinário pesado e processos industriais para extração em massa. Uma raça tão avançada não precisaria de um exército de garimpeiros com pás e picaretas. Essa é uma das maiores falhas lógicas apontadas pelos céticos. Além disso, se eles estavam aqui para roubar nosso ouro por 450 mil anos, por que ainda temos tanto ouro na Terra? A teoria segue dizendo que, após o dilúvio bíblico, que Sitchin interpreta como o fim de uma era glacial, os Anunnaki tiveram que deixar a Terra temporariamente. Ao retornar, eles teriam ensinado a agricultura e a civilização aos humanos. Não mais como escravos, mas como súditos. É aqui que a história se conecta com a mitologia suméria do herói Ziusudra, o Noé sumério, que foi avisado por Enki sobre a grande inundação. A ciência, por sua vez, vê o dilúvio como uma memória cultural de inundações regionais ou do aumento do nível do mar pós-era glacial, e não como um evento de limpeza alienígena. O ponto central é: a teoria Anunnaki pega mitos e os reinterpreta como fatos históricos e científicos, o que é a principal fonte de contestação acadêmica. A base de toda a teoria Anunnaki de Sitchin desmorona, segundo os especialistas em sumério, por causa de erros de tradução fundamentais. O Dr. Irving Finkel, do Museu Britânico, e outros assiriólogos afirmam que Sitchin traduziu Anunnaki como aqueles que vieram dos céus, quando a tradução correta é aqueles de linhagem real. Além disso, os textos sumérios originais não dão aos Anunnaki o papel central de criadores da humanidade. Eles eram muitas vezes apenas uma nota de rodapé no panteão de deuses. Os sumérios eram de fato gênios da astronomia. Eles usavam um sistema de base 60, que ainda usamos para horas e minutos, e mapearam os céus com precisão impressionante. Eles sabiam que Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno eram planetas distintos em órbitas separadas. Mas a ciência explica isso através de gerações de observação paciente e não de tecnologia alienígena. A difusão cultural, onde o conhecimento era trocado entre civilizações antigas, também é uma explicação mais plausível do que a intervenção extraterrestre. As pirâmides, especialmente as de Gizé, são o cartão postal da teoria dos deuses astronautas. Ufólogos como Robert Bauval, com a teoria do alinhamento com o cinturão de Órion, sugerem que elas eram bases alienígenas ou geradores de energia. Mas a arqueologia, com figuras como o egiptólogo Dr. Mark Lenner e Zahi Hawass, tem provas concretas de que as pirâmides foram construídas por trabalhadores egípcios habilidosos. Escavações recentes encontraram vilas de trabalhadores, ferramentas e até mesmo ossadas que comprovam a engenharia humana, utilizando rampas e alavancas e não tecnologia antigravidade alienígena. Voltando ao DNA. A teoria da criação do Homo sapiens como escravo é a mais dramática, mas a mais refutada. A genética moderna mostra que a evolução humana foi um processo gradual. A descoberta de hominídeos como os denisovanos e a análise do genoma de neandertais preenchem os elos perdidos que os ufólogos tanto citam. A ciência não encontra espaço para a intervenção genética de uma raça alienígena.
O que os ufólogos chamam de salto genético é, para a biologia molecular, apenas a complexidade da evolução natural. Se eles não foram embora, onde estão? Aqui entra a teoria de David Icke, que levou a história Anunnaki a um novo nível. Os Anunnaki seriam, na verdade, reptilianos metamorfos que vivem entre nós, disfarçados como a elite global, controlando o mundo. Essa teoria, que viraliza em redes sociais, é um exemplo clássico de pareidolia, ver padrões onde não existem, e paranoia. É a versão mais extrema da teoria da conspiração, que usa o mito sumério como base para explicar o controle político e econômico moderno. A grande ironia dessa história é que, enquanto a ciência avança com o telescópio espacial James Webb buscando exoplanetas e desvendando o universo, os ufólogos continuam olhando para trás, para tábuas de argila de 6.000 anos, reinterpretando mitos. O James Webb, por exemplo, não encontrou nenhuma evidência do planeta Nibiru. A NASA e a ESA são categóricas. A órbita de um planeta como Nibiru, com a massa e o ciclo orbital propostos, desestabilizaria todo o nosso sistema solar. E os avistamentos de OVNIs em 2025, o próprio Pentágono, UAP Report, Relatório de Fenômenos Aéreos Não Identificados, de 2024, embora confirme a existência de fenômenos inexplicáveis, atribui a maioria dos casos a balões, drones ou erros de sensor, e não a Anunnaki. Em 2025, a tecnologia nos deu uma nova ferramenta, a inteligência artificial. Projetos como o Cuneiform Digital Library Initiative, CDLI da UCLA, estão usando IA para traduzir e analisar milhares de tábuas sumérias com uma precisão sem precedentes. E o que a IA está revelando? Que as tábuas são, em sua maioria, registros de comércio, leis e, sim, mitos culturais, confirmando a visão dos arqueólogos e desmentindo as traduções seletivas de Sitchin. O James Webb, com sua capacidade de observação profunda, está encontrando milhares de exoplanetas, mas não o 12º planeta. A ciência está, de fato, desmascarando a base física da teoria Anunnaki. No entanto, a ufologia moderna não morre, ela se adapta. Agora, o foco se move para a consciência e a interdimensionalidade, sugerindo que os Anunnaki não são seres de carne e osso de Nibiru, mas sim entidades de outra dimensão. O debate continua, mas a cada dia a ciência fecha mais as portas para a interpretação literal dos mitos. Enfim, os Anunnaki. Eles são a prova de que a humanidade adora um bom mistério. De um lado, temos a teoria dramática de deuses alienígenas que nos criaram como escravos para roubar ouro. Do outro, temos a arqueologia, a genética e a astronomia, que apontam para a evolução natural, a interpretação de mitos e a engenharia humana. O nosso canal tem o compromisso de mostrar os dois lados, com a responsabilidade de usar fontes científicas reais para as descobertas. Agora a bola está com você. Depois de ver as teorias e as contestações científicas, o que você realmente acredita? DNA alienígena e escravidão para mineração ou evolução e mito cultural? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que a nossa comunidade pensa. Seu comentário é o que move este debate. E se você é fascinado por tecnologia e segurança, mas não quer que seus dados sejam roubados como o ouro da terra, você precisa da NetAdept Technology. Somos especialistas em cibersegurança, cloud e inovação, garantindo que seu futuro digital esteja protegido. Não deixe que os Anunnaki da internet invadam seu sistema. Visite agora o nosso site e agende uma consultoria. O link está na descrição. Quer mergulhar de cabeça na teoria que deu origem a tudo? Adquira o livro O 12º Planeta do autor, Zecharia Sitchin, na Amazon Brasil. É a leitura essencial para entender o mistério. Você apoia o canal e decola para o universo Anunnaki. O link está na descrição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Valeu, pessoal! Vejo vocês no próximo vídeo.